Tier list de mestre de Fate Stay Night e Fate Zero. Vamos pros critérios, é a primeira coisa aqui. Então, 1. Qualidade do mestre em relação aos circuitos mágicos dele. O que o mestre pode oferecer na hora da invocação. Número 2. Força do mestre. Se ele é um mestre forte, se ele é um mago forte ou fraco. E número 3. Os seus comandos para com os seus servos. Se ele comanda bem, se ele é um mestre que não se relaciona bem com o servo. Eu acho que isso pode ser importante. Sim. Então, nós concordamos com esses critérios? Sim. Perfeito. Então já vamos começar aqui. Vamos nomear aqui então, né? O D, podre lixo. E no S, mestre dos sonhos. Aí aqui no A a gente tem, um cara que assim, né, tipo, mestre de elite talvez. Aí esse, tipo, mestre regular. Regular, tipo normal. Average mestre. E aqui, Shiro. Não, brincadeira. Ruim, mestre ruim. Ruim apenas. Muito bem. Então, mestre dos sonhos, mestre de elite, average, ruim apenas e podre lixo. Vamos que vamos então. Aqui já começa com o Shiro. Vamos lá. O que você acha? Começou com um elefante no meio da sala já? Começamos com o elefante grande. Exatamente. Tem um outro elefante ainda. Tem? Nós temos? Tem. Bom, vamos lá. O que você acha? Assim, pelos critérios, né? Seus circuitos mágicos primeiro são ruins, né? Ele seria, Sim. se fosse só por isso, seria ruim apenas ou podre lixo. Sim. Porque ele não serve pra ser mestre de forma alguma. Os circuitos dele são super básicos. A família... que não é a família Mia, né? A família antes do Shiro, né? Que é a família biológica do Shiro, a gente não tem nenhuma informação. Mas pelo que parece, é uma família super iniciante no ramo da magia. Sim. Eu acho que ele não deve ter, tipo, 3, 4 gerações de circuitos. Existem teorias, por falas do Muramasa, que colocariam a família biológica do Shiro como um descendente direto de Sengoku Muramasa, mas não chega a ser uma informação oficial. Mas se fosse, seria um pouco melhor os circuitos do Shiro, não? Bom, talvez. Existem alguns personagens com circuitos inferiores aos do Shiro, como por exemplo o próprio Sozuki. Sim. Por circuitos seria ruim apenas, mas temos outros pontos que se destacam, né? O terceiro critério eu acho que também é paia, porque ele não sabe comandar um servo, mano. O Shiro não sabe, velho. Especialmente por conta de todo o dilema que ele tem e tal, com o negócio de sacrifício não sei o quê. O maluco se joga na frente, o maluco morre. Se não fosse Avalon, ele teria morrido umas 3, 4 vezes no Stay Night. Então, isso colocaria ele talvez até no podre lixo. Mas, ele é forte. E aí tem a questão que a gente tem as rotas diferentes, né? Porque na rota Fate, ele conseguiu derrotar o Kirei. Na rota UBW, é o ponto mais absurdo dele, porque ele conseguiu derrotar o Gilgamesh e o Emiya, conseguiu derrotar 2 servos, porque ele tinha o Magic Crash dos Tosaka embutido, junto da Avalon também. Então assim, ele é forte, ele é um mestre bem forte. Sim, talvez ele seja o mais forte, quer dizer, com exceção de um, talvez ele seja o mais forte de Stay Night. Realmente. Então, eu acho que na média, por ele ser tão forte, eu acho que dá pra deixar ele no average, mano. Porque os outros 2 critérios abaixam ele bastante, mas ele é muito forte em contrapartida, então... Okay. Assim, ele é um mestre inconsequente, só que também tem um lado que ele sabe incentivar bem. Bom, ok. Então vamos lá. Tosaka, cara, pra mim aqui já não tem conversa, é mestre de elite. Nos 3 critérios ela passa de ano. Passa de ano, tipo, ela é forte, ela é uma maga de elite. A qualidade dela, como já foi falado, é quase um milagre um mago assim existir na era moderna. E ela comanda bem o seu servo, apesar de ser um pouquinho imatura. Eu acho que o terceiro critério é onde ela peca um pouco mais, porque ela é um pouco imatura ainda. Ela usou um selo de comando logo no início, de graça. Né? Exatamente. Mas assim, se não fosse esses elementos aí do terceiro critério, ela poderia ficar no Mestre dos Sonhos. Assim, individualmente a luta dela é boa pra um mestre, os circuitos dela são muito bons pra um mestre, ela é só um pouco inconsequente. Sim. Não tão diferente do Shiro, mas pelo menos em menor escala. Claro, sim. Interessante de falar também, né, que um pouco dos feitos dela, ela conseguiu em uma arrancada aí de surpresa emboscar a Medeia e dar um socão nela, né, na Medeia, um servo. Então, fora que ela, por mais que tenha usado todos os recursos de magia que ela tinha armazenado por anos e anos, ela levou uma vida do Heracles, então... Né? E sobreviveu enquanto ele agarrava ela, né? Sim. Um pouquinho assim, não deveria ter sobrevivido, mas sobreviveu, não vamos discutir isso. Ok, próximo. Cara, vamos lá. Correu do Cursed Army, enfrentou o Shiro em 2 rotas, apesar de ter perdido nas 2, mas ainda assim. Matou o Zouken,
piada não intencional com o sobrenome, mas enfim. Matou o Zouken, o cara consegue sobreviver a um Zabanya, ele é muito forte, lutou de igual pra igual com o Kiritsugu, e aqui ele tá ainda mais experiente do que isso, ele tem uma porrada de selo de comando. Pô, e ele venceu o Cursed Army, cara. Pô, isso é absurdo pra mim, Sim, mano. venceu entre aspas, mas ainda assim, conta com uma vitória. Ele derrotou o Zouken, ponto. E assim, ele é um excelente comandante de servo, porque a forma como ele comanda, isso previsiona a guerra também, mas a forma como ele comanda o Kukulin é excepcional. Ele sabe jogar o jogo. Sim, afinal de contas ele é o dono do jogo, né? Cara, ele é muito forte. Não tanto quanto o Shiro, mas ele é mais forte que a Tosaka. Ele é o melhor mestre no que diz respeito talvez a comandar os seus recursos. Por mais que ele não tenha circuitos mágicos super excelentes como os da Tosaka, pô, ele tem muito selo de comando e muito recurso ao seu dispor, então... Será? Acho que sim, acho que é justo o mestre dos sonhos. Dá pra deixar no mestre de elite depois e talvez subir. Vamos fazer isso. Koji, a gente precisa falar, a gente... Ó, o Shinji, vamos lá. Ele é fraco. Ele é fraco. Assim, de circuitos mágicos, ele é tão ruim quanto o Shiro, se não pior. Sim. Ele não presta pra comandar servo também. De forma alguma. E de força, ele é só horrível. Ele só Sim. é o pior de todos. Não tem nem, né? Eu acho que tá certo. Podre Infelizmente. lixo. Infelizmente. Infelizmente, eu fico feliz. Infelizmente. Eu me satisfaço. Eu fico... É gratificante. Bom, em contrapartida, aqui a gente tem o segundo mestre da Rider, né? A Sakura. Inclusive, rapaziada, só pra deixar aí claro, né? A gente não incluiu a Basette porque a gente tá falando de Fate Zero e Stay Night, não de Holotaraxia. E a Basette, ela não... Honestamente, ela não faz nada como mestre do Ku, então nem teria o que colocar. Bom, Sakura. A Sakura, ela é muito forte. Ela tem potencial pra ser mais forte do que a própria Tosaka. Só que o problema é que ela não consegue controlar os poderes dela direito. E ela é muito emocionalmente instável, né? Sim. Por ela ser emocionalmente instável, atrapalha tanto na força dela quanto na capacidade de liderança de um servo também. Sim. Então, ela controlando a Medusa, por exemplo, né, deu pra ver que seria ruim e, de fato, se fosse pela guerra inteira, seria ainda pior. Porque, e também o próprio Fate Stay Night, o próprio Heaven's Feel, ele mexe um pouquinho, ele confunde um pouco a gente, coloca a gente numa ilusão, que é de que a Sakura seria uma mestra muito boa de forma geral. Por quê? A gente sabe que a Sakura e a Medusa formam uma boa dupla porque é a Medusa, e a Medusa se afeiçoou fortemente pela Sakura. Se não fosse a Medusa, se fosse qualquer outro servo no lugar, eu não acho que a Sakura teria o mesmo desempenho. Não. Se fosse a Sakura e o Ku, por exemplo, não ia dar certo, cara, eu acho. O Kukulin, eu acho que ele ia se dar bem com a Sakura, mas não ia ter uma ligação forte ali o suficiente pra melhorar o desempenho deles na guerra. Então, eu acho que não, porque o Ku, ele é frio, e a Sakura é muito sensível. ele não é tão frio, mas eu entendo o que você quer dizer. Tipo, o Ku não tem problema em matar humanos normais só pra ganhar a guerra. Ele prefere não fazer isso. Mas ele não tem problema com isso. Sim. A Sakura nem passa pela cabeça dela isso. Cara, eu acho que talvez atrás do Shiro, porque o que ferra ela realmente é a instabilidade emocional, né? Acho que dá pra sim, ela tem um potencial até. Sim, ela poderia ser uma mestra tão boa quanto a Tosaka. E isso é interessante porque a gente não sabe exatamente o que acontece em Holotaraxia e como ela opera. Imagino eu que ela consiga operar muito bem, sendo a mestra da Medusa, emocionalmente estável e com os poderes sob controle. Tenho certeza que ela seria uma maga de elite, uma mestra de elite. Mas aqui nessa circunstância aqui, Stay Night Zero, nope. Ele não fez nada, mano. Assim, ele fez o que o mestre devia fazer, eu acho, não? Fez? Ele... Cara, na verdade é que o Soichiro era meio que uma extensão da Medeia, né? Então... Tipo, dá pra dizer, especialmente em um BW, que a Medeia acaba sendo mais mestre dele do que o contrário. Então, mas é isso mesmo. Ele só serve por causa do circuito. Tipo, é difícil colocar ele como mestre ruim, porque ele não foi ruim. Ele fez o papel dele, ele tava fazendo o papel dele. Eu acho que isso é a definição de average, mano. Talvez. Mas eu coloco ele atrás dos outros dois, porque a Sakura tinha um potencial e o Shiro é muito forte. Assim, ele como mestre da Medeia, por ser a Medeia, isso possibilitou ele enfrentar um servo. Falando nela, eu acho que aqui é incontestável, né, mano? Chegou o elefante da sala. Aqui não tem... Mano... Porque assim, só pela força já eleva muito, né? Sim. Ela já é mais forte que todo o resto aí. Sim. Disparado. E ela também não é um mestre horrível. De forma alguma. Quando ela foi mestre do Kojiro, ela só... fica lá, protege o templo aí e é isso. Sim. E é isso, né, rapaziada? Só pra esclarecer, pra deixar claro, né? A gente colocou a Medeia aqui porque ela é a mestre do Kojiro.
Assim, teoricamente a gente poderia colocar o próprio templo Ryudo, mas deixa pra lá o grande companheiro. Anyway, bom, ela é muito forte. Obviamente que de todos os personagens dessa lista, ela é que tem os melhores circuitos mágicos, porque os circuitos mágicos dela são da Era dos Deuses. Ela é uma maga de altíssimo calibre e, obviamente, ela sabe como comandar um servo, mais do que ninguém. É, porque ela é um... Talvez, na verdade, eu diria que o Kirei é melhor nisso do que ela. Se pá. Eu acho que o Kirei é o que melhor sabe controlar um servo. Sim, até porque ele tem um fator experiência, né? Ele cometeu erros com o 100 Personas, cresceu. A posição dele como supervisor da guerra fez com que ele sabesse melhor como jogar esse joguinho. É o jogo que ele mesmo criou. É o dono da bola. É o dono da bola, criou o dono da bola. Bom, vamos pro desgraçado aqui, o canalha, vamos lá. O velho. Nossa, que ódio, Koji, de verdade. É que você não tá jogando o World of Warcraft, mas rapaziada que tá vendo as lives, meu irmão em Cristo. Bom, Zouken. Ele é forte, mais ou menos. Ele é forte até. Ele é fortinho, vai. Porque a força do Zouken não tá exatamente na capacidade ofensiva dele, mas é no quão difícil é você matar esse cara. Pô, o cara tem sei lá quantos anos. É. Eu acho que ele tem mais de 500 anos, se eu não me engano. Ele sabe muito bem de todo o sistema da magia, porque diferente do Kirei, que a gente até fala, né, ele criou o jogo, aqui o Zouken realmente criou o jogo. Sim, ele Né? tava lá na Primeira Guerra. Literalmente. Tipo assim, o Zouken é o meme do não use a magia proibida contra mim, eu estava lá quando ela foi feita, tá ligado? Ele literalmente estava lá. Então assim, ele sabe os mecanismos da guerra como ninguém. Eu acho que ele chega quase no nível do Kirei em como operar com o servo, porque assim, se você olha Heaven's Feel, mano, e você disseca Heaven's Feel, cara, Heaven's Feel quase inteiro é tudo traquinagem do Zouken. É o Zouken manipulando tudo e todos por debaixo dos panos. É, tem razão. E se não fosse a Sakura ter se voltado contra ele no final, ele teria conseguido o que ele queria. Só que eu acho que o Zouken deu um pouco de azar de ter pego um servo meio fraco pra lutar por ele. Porque querendo ou não, acho que o Cursed Army ele deve ser realmente o servo mais fraco da guerra, né? Bom, ainda assim ele fez um ótimo trabalho, cara. Eu acho que assim, ele com certeza é um mestre de elite. Eu coloco ele na frente da Tosaka, talvez. O que você acha? Olha, eu acho que dá pra subir o Kirei e o Zouken lidera o mestre de elite. Ok, Eu acho que é justo assim. Beleza. E pra terminar então aqui a gente tem a Ilia. Ilia, cara, ela sabe como comandar um servo muito bem. Ela sabe usar de todos os recursos que ela tem à disposição. Em termos de qualidade, ela é excelente, certo? Nenhum outro mestre dessa guerra conseguiria usar do Heracles e controlar ele da forma que ele foi controlado da mesma maneira que a Ilia conseguiu. Nem a Tosaka conseguiria. Então, justamente porque a Ilia tem outros recursos como privilégio de ser um homúnculo, né? Por força individual, ela não é tão forte, na real. Assim, ela é mais forte que a Tosaka, se a gente considerar a Tosaka com a espada do Zeuret. Não é. Por que seria? A Tosaka já levou um sacode da Ilia, mas as duas são um pouco pares, a Ilia tem uma pequena vantagem, até porque ela tem um pouco mais de conhecimento também. Ela é o Graal, então a reserva de mana dela é gigantescamente absurda. Só que ela foi fabricada pra ser um mestre, então é justo que ela seja forte, né? Sim. Só que eu acho que a Tosaka se sobressai um pouco no quesito de comandar um servo. Mesmo com a imaturidade dela, Porque a Ilia também é imatura. ela é. Se não mais. É que o problema da Ilia é que ela mantém uma fachada, e se você quebra essa primeira fachada, se você quebra essa parede, é revelado pra você o quão vulnerável ela é de verdade, ela acaba sendo... Ela se mostra, na verdade, sendo muito frágil. Ela só bota a fachada de alguém muito forte e tudo mais e tal, mas na verdade ela é muito frágil. Mas assim, ela tem olhos místicos. São olhos místicos simples de binding, né, de restrição? São, mas ela tem algo que essa rapaziada aqui não consegue fazer, por exemplo. Só que quando eu olho pra Ilia e lembro, tipo, daquela cena com o Cursed Army, parecia que ela era tão bucha fisicamente. Então, tipo assim, na minha cabeça a Arin conseguiria fugir. Um pouco melhor, porque vamos lembrar, como que a Ilia conseguiu escapar daquilo? Através do Kirei. De onde vieram as capacidades físicas da Tosaka? Do Kirei, que treinou ela pra isso. Então, o seu raciocínio não tá errado. Bom, de qualquer forma, eu acho que a gente pode falar que, tipo, a posição das duas é a mais intercalável. Sim. Tipo, colocar a Ilia na frente ou a Tosaka na frente, tanto faz. Bom, com isso a gente fecha então os mestres de Stay Night. O melhor mestre de Stay Night é a própria Medea e o pior é obviamente o Shinji. Acho que isso não era uma surpresa pra ninguém. Cara, o Kiritsugu, ele é tudo que o Kirei é e mais um pouco, eu diria. Porque assim, em força ele é muito forte, ele é um mago muito forte, por incrível que pareça. Mesmo que não vindo de uma linhagem renomada de magos.
Ele fez por onde, né? Ele fez por onde Sim. com os recursos que estavam disponíveis pra ele no momento. Questão de comandar servos, ele faz exatamente o que precisa ser feito, no sentido objetivo, claro. E os circuitos mágicos dele, pô, é só você ver os parâmetros da Artura, não são ruins. Sim. Assim, a Irisville ajudou, mas ainda assim é meio que mérito dele do contato que ele teve com os Eismer, então... Então, cara, se você quer ganhar uma guerra, o Kiritsugu seria um dos melhores mestres pra isso. Eu concordo. A única coisa que me preocupa é respeito a como comandar um servo, porque traz muitos problemas aí, né, de comunicação efetiva do mestre pro servo. Não, é compatibilidade, porque assim, por que ele invocou Artura? Por causa da Avalon. Mas se ele tivesse invocado 100 Personas, por exemplo, Perfeito. seria o servo perfeito. E ele, cara, tirando da parte do Gilgamesh e tal, e do Skander, seria o servo perfeito pra ele ganhar a guerra. Uhum. Ou até mesmo o Lancelot, né? É, um servo. Na verdade, qualquer servo que não tenha um código de honra muito forte seria bom pra ele. Sim, porque, Se fosse o próprio Ku seria bom pra ele. papo reto, pô, ele é um mestre de elite, né? Ele é um mestre de elite, no mínimo, eu diria. No mínimo. Eu acho que seria acima do Zouken, inclusive, por conta da força dele. É, ok. Ele não teve contato com o Zouken. Eu acho que se isso tivesse acontecido, o Kiritsugu poderia ter matado o Zouken. Ah, sim. Quer dizer, o Kiritsugu foi o responsável por tirar o Jarmuid da guerra. O Kenneth é um mago de elite, um lorde da Torre do Relógio, e o Kiritsugu acabou com ele, completamente. Então, assim, isso já fala muita coisa, né? Bom, Tokiomi. Tokiomi, pai da Tosaka, líder dos Não. Tosaka na hora, claro. Pai da Rin, né? É, Ele é o Tosaka. um mago muito bem capacitado. Curiosamente, a qualidade dos seus circuitos mágicos é um pouco inferior à da própria filha, porque era justamente a intenção dele, né? Ele foi atrás da esposa pra... enfim. Bom, história aí. Ele sabe muito bem como comandar um servo, como usar dos seus recursos, e ele é relativamente forte. É, ele matou o Caria, não foi? Ele venceu o Caria. É, ele venceu o Caria. Ele venceu o Caria. Não que o Caria tenha muita coisa também, mas coitado. Anyway. Bom, o Tokiomi, cara... Cara, ele é um mestre de elite porque ele era o chefe da família Tosaka ele naquela é um guerra. Tosaka. Ponto. É, ele é um Tosaka. E os Tosaka se mantiveram como mestres por todas as guerras. Assim, não tanto por conta da sua qualidade como mestres, é porque eles fundaram um sistema, então obviamente que eles iam ser escolhidos toda a edição, mas... O que poderia abaixar o Tokiomi seria a incapacidade dele de lidar com o Gilgamesh, porque ele entendeu o Gilgamesh como um rei, só que ele não entendeu o que satisfazia o Gilgamesh pra um mestre, né? Sim, sim, sim. O Gilgamesh não queria um servo, um servo de mestre, sabe? Uhum. Ele queria uma figura que ele achasse interessante. Sim. E o Tokiomi não percebeu isso. O Tokiomi, ele olhava no Gilgamesh e falava, não, ok, ele é um rei muito grande, eu tenho que respeitá-lo então, eu tenho que servi-lo. Só que aí o Gilgamesh olha pra isso e ele fala, que chato, hein? Então, por isso que ele preferiu o Kirei, né? Então mas assim, ele foi rápido em saber como lidar com o Gilgamesh no começo. Se não fosse o Gilgamesh ali, ele teria se dado muito bem. Sim, sim. Ele é um bom mestre. Bom, Kenneth. Kenneth, bem forte. Muito forte. É mais forte que o Tokiomi, devo dizer, inclusive. Talvez seja só atrás do Kiritsugu, o mestre mais forte de Zero. Imagino que sim, imagino que sim. Porque assim, o Kiritsugu por si só, ele não é mais forte que o Kenneth. É, mas ele tem artifícios pra se tornar mais forte. Exatamente. Ele conseguiu derrotar o Kenneth e acabar com ele por conta da estratégia, de suporte também, no suporte da Maia e por aí vai. Então, ok. Mas eu acho que o Kenneth era de fato o mestre mais forte da guerra. Ele comandava muito bem o Jarmuid, ele sabe como entender servos. O negócio com o Jarmuid foi realmente um golpe de má sorte aqui, né? O fato de, no caso, ter a esposa dele e ele invocar justamente o Jarmuid. É, realmente. Eu acho que ele é mais forte. Ele é um mestre melhor que o Tokiomi. Pior que ele é, realmente. Agora, ele é melhor que a Tosaka e a Elia? Eu acho que ele fica acima do Tokiomi e realmente para que é isso. Cara, Waver. Waver, eu acho que o Waver é só ruim apenas. Não, esse apenas aqui dá a impressão que, tipo, nossa, é muito ruim, mas, tipo, é só ruim, sabe? Não é, tipo, ele não é terrível, ele não é... Não, é só, tipo... É porque ele chegou na guerra sem estratégia. Sim. Ele não tem circuitos mágicos lá tão bons. Não, ele é o médio do médio do... Ele é o mid do mid. Ele é abaixo da média, inclusive. Abaixo da média, é. E ele é fraco, tipo, como um mago. Ele só vai mostrar alguma capacidade ofensiva lá no Lord Amelor, quando ele já é muito mais velho, e olhe lá porque ele é mais fraco que os próprios alunos. Exatamente. É aquilo, né? O Waver, o que faz o Waver se manter como Lord Omeloy, primeiro, as circunstâncias do final de Fate Zero, e segundo, que ele começou a se provar como sendo alguém de respeito, porque
é aquilo, ele é colocado como o novo Sherlock Holmes, né? É o dragão adormecido de Londres. Então, o cara, ele sabe fazer muito bem as coisas que ele é bom, mas isso depois de crescer muitos anos passando, estudando, se aprimorando e tal. Então, não é o caso aqui do Feiticeiro. Fora que assim, cara, se não fosse a proatividade do Iskander, em inúmeros momentos, o Eivor teria só morrido. Porque ele também, assim como a Tosca, na verdade, muito mais do que a Tosca, ele é muito imaturo. Muito. Ele não sabia lidar com as situações da guerra. Eu diria que até que ele é mais imaturo que o próprio Shinji, nesse sentido. Nesse sentido, sim. Porque o Shinji, pelo menos, ele foi de alguma forma, em algum nível, instruído pelo Zouken, né? Então, eu acho que ele fica em ruim apenas mesmo. É. Cara, o pior é que nos critérios, eu acho que ele fica até atrás do Shinji. Só que o modus operandi do Shinji, que acabaria ficando no terceiro critério, faz com que ele fique pior. Então, assim, o Eivor é quase nível Shinji, quase. É porque a diferença entre o Shinji e o Eivor é que o Eivor, ele não é uma pessoa ruim. Sim. E aí depende do servo que você vai ter, né? Pode ser que seja melhor, porque, por exemplo, o próximo mestre é exatamente isso, né? Ele é uma pessoa ruim. Então, mas combinou muito bem com o servo dele. Então, ele seria um mestre bom por conta disso? É interessante, uma discussão interessante. Porque assim, ó, Ryonosuke então, mestre do Gillis. Olha, foi uma ótima opção pro Gillis. O Gillis não poderia ter ficado mais satisfeito, na verdade. Não, o Ryonosuke só invocou o Gillis porque o Ryonosuke é o Ryonosuke. Sim. Né? É porque ele invocou sem catalisador. Exatamente. Cara, ele é forte? Não, ele é super Não. fraco. Ele é tão fraco quanto o Eivor. Sim, talvez até pior, na verdade. Ele sabe como comandar um servo? Não. Porque o Gillis não foi comandado pelo Ryonosuke. Tá ligado? O Gillis ele tava operando pra fazer as coisas que ele queria. O objetivo do Gillis era fazer o monstro. E o Gillis falava pro Ryonosuke, não, então, agora a gente precisa disso. E o Ryonosuke falava, ah, vamos lá então, e é isso aí. E o Ryonosuke não fazia ideia do que ele tava fazendo na guerra. Mano, acho que ele não sabia nem o que era servo, velho. Se você perguntar pra ele... Acho que ele não ficou sabendo se ele tava numa guerra ou não até ele morrer. É, tipo, se você fosse perguntar pro Ryonosuke, o que é um espírito heróico? Ele não vai saber te responder. Eu acho que ele é o pior mestre de todos, mano. Como mestre ele é horrível mesmo. É porque ele deu sorte de ir longe por conta do Gillis. Exatamente. Mas tem razão, ele é o pior mestre. Ok. Bom, Kirei do Feiticeiro. Mestre do... Aqui a gente coloca o mestre de 100 Personas e mestre do Gilgamesh. Ele cometeu erros como mestre do 100 Personas, mas... O erro dele foi se juntar ao Tokiomi, né? Ele começa a entender muito bem da guerra. Ele é muito forte, de novo, conseguiu lutar de igual para igual com o Kiritsugu, entendeu perfeitamente o Gilgamesh. Cara, ele é um mestre de elite. Eu acho que... Tá, tudo bem, ele é um mestre de elite, mas eu acho que atrás até do Kenneth. Eu acho que sim. Ele aqui no Feiticeiro ele não era melhor do que Tosaka e Ilia, por exemplo. Não era. Acho que em capacidade ofensiva até era equiparado, mas ele não tinha experiência. Bom, pra terminar então, Caria, né? Mestre do Lancelot. É complicado porque o Caria na guerra ele agia como uma extensão do Zouken só, né? Zouken meio que controlava os passos do Caria, até o Caria tentar ter uma independência. O Caria, ele era o representante dos Matou. Sim. Então, naturalmente que ele fosse uma extensão do Zouken. Claro, o que eu quero dizer com isso é que, tipo, ele não tinha vontade própria muito. Ele não tinha muita escolha própria do que ele realmente queria fazer. Ele começou a buscar ter independência no final, mas aí, enfim, não deu muito certo. E ele agia separadamente com o Lancelot também, ele nunca tava junto com o Lancelot. Na verdade, parecia que a relação dele com o Lancelot era quase antagônica, porque era como se ele estivesse lutando contra o Lancelot ao mesmo tempo que ele estivesse lutando contra os outros da guerra. Porque o Lancelot puxava tanta energia dele que ele não conseguia ter contato direto com o servo dele. Fora que também tinha outro problema, que ele não consegue suprir muito bem o servo por conta própria, porque ele depende quase que unicamente dos vermes do Zouken. Ah, sim, ele na verdade tinha desistido da vida de mago. Depois que ele viu a Sakura, ele voltou nessa ideia. Caria é um personagem bom, né? Não é o foco do vídeo, eu sei, não vou entrar nessa tangente, mas Caria é um personagem bacana, né? Um personagem interessante. Esquecido, infelizmente. Bom, cara... Assim, de força, ele é mais forte que o Eivor, é mais forte que o Soichiro, por exemplo. Sim. E assim, controlar um servo, ele não fez muita coisa, né? Não teve muitos feitos, assim. Ele ficava muito off-screen. Eu acho que... talvez o último do Everett. Acho que o último do Everett. É porque é difícil, porque ele não teve uma performance que você geralmente espera, né? Talvez por conta disso você... Ele nunca tava do lado do servo. Talvez isso as pessoas possam usar como argumento pra dizer que ele é um mestre ruim. E eu até entenderia. Tipo, poxa, ele não agia com o servo dele, ele sempre ficava muito distante, não tinha nenhuma rede de comunicação ali. Não que desse pra ter, porque a gente tá falando de um Berserker, né? Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer.
Assim, a posição dele não vai mudar, o que muda só é o tier de colocação. Então eu acho que eu vou deixar ele aqui mesmo. Acho que tá justo. Bom, é isso então, Koji. É isso. Essa é a nossa tier list aqui. Vocês podem, rapaziada, tirar as suas prints. Então, melhor mestre, os melhores mestres: Medeiya, Kirei, Kiritsugu. Os piores: Waver, Shinji e Ryonosuke. Com certeza. Cara, de alguma maneira eu já sabia que ia dar nisso. De alguma maneira eu também esperava, papo reto. Mas é isso então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo e, mano, falou, até mais. Falou.